Alexandre de Moraes irritou outros ministros do STF, perdeu o apoio dos próprios colegas da primeira turma e pode voltar atrás na ordem de prisão domiciliar contra Jair Bolsonaro. A informação vem de jornalistas que cobrem os bastidores de Brasília. Segundo a colunista Mônica Bergamo, vários ministros do STF consideram que Moraes passou dos limites ao mandar prender Jair Bolsonaro e teria tomado uma decisão exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. O momento da ordem de Moraes também foi considerado inoportuno quando ele e toda a corte estão justamente sob a mira de sanções dos Estados Unidos. No último análise de hoje, nós vamos debater também com mais detalhes a guerra que se estabeleceu hoje na política em Brasília, no que seria o primeiro dia de votações após o recesso parlamentar. Não houve votação alguma. A pauta está trancada pela oposição, que exige a votação do impeachment de Alexandre de Moraes, a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado. Tudo isso você confere a partir de agora no Última Análise, que tem aqui no estúdio com a gente a presença do Guilherme Kilter. Tudo bem, Kilter? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi. Boa noite mais uma vez aos meus colegas aí e a todos os nossos espectadores. Saudações ao André Marcília. Tudo bem, Marcília? Bem-vindo. Como vai, Tosi? Todos os meus colegas Wagner e Vargas e Kilter e toda a audiência. Daniel Vargas, bom ter você de novo com a gente. Tudo certo? Tudo ótimo, Tosi. Boa noite a todos. Olá, Kilter. Olá, André. É um prazer participar. Olha, a gente abre o nosso programa com essa informação de uma jornalista que é veterana na cobertura de Brasília, a Mônica Bergamo. Ela escreveu há pouco que a prisão de Jair Bolsonaro irritou os ministros do Supremo, isolou Moraes ainda mais e, para evitar que seja abandonado pelos colegas, Moraes deve, segundo ela, voltar atrás e revogar a ordem de prisão contra Jair Bolsonaro. Hoje foi um dia em que editoriais de vários jornais, analistas e empresários criticaram duramente essa decisão de Moraes de prender Bolsonaro com base na proibição de dar declarações que pudessem ser reproduzidas nas redes sociais. A ordem era tão sem sentido que Moraes parece armou uma armadilha contra ele mesmo. E agora está nesse emaranhado, nessa armadilha, vendo como se sai dela. A cobertura política está apontando que provavelmente essa será uma alternativa, mas cá entre nós, eu começo, vou jogar lá pro Marcília. Marcília, né? Marcília, é como o bode na sala, né? Se ele tirar o bode da sala, de qualquer forma não vai corrigir toda a injustiça, todos os abusos cometidos, mas que ele ficou nessa saia justa ficou bem visível hoje, não, Marcília? Sem seu áudio. Vamos ver. Aquele... A cada lua nova acontece isso com a Marcília. Precisa pedir ajuda aos universitários aí. Não te ouve. Então eu vou transferir a pergunta para o Vargas e daqui a pouco você retorna. Vargas, você ouviu a pergunta aí, né? De certa forma, está ensaiada essa jogada, mas é porque é uma armadilha que foi criada contra o próprio ministro por ele mesmo. E ficou insustentável, juridicamente, essa decisão dele de prender o Bolsonaro nas circunstâncias em que foi tomada? Olha, Tosi, a impressão que eu tenho, e eu creio que muitos que acompanham esse caso e debatem esse assunto compartilham, é que, na verdade, a insustentabilidade ela não é de agora. O que aconteceu agora é que há um reconhecimento entre os pares do Supremo de que a maneira como o ministro Alexandre de Moraes tem conduzido o caso, tomado ordens, fundamentado as suas decisões, está longe de ser suficiente para ser compatibilizado com o que nós consideramos uma ordem democrática constitucional saudável. E aqui eu acho que é importante a gente dar um leve passo atrás para entender o contexto em que a gente se encontra. Nós sabemos que tensões entre poderes e entre agentes políticos fazem parte de qualquer regime democrático. Uma tensão do grau em que a gente está vivendo, com repercussões internacionais, impactos econômicos e com reações de jornais, da mídia, de meios de comunicação diversos, para uma posição cada vez mais centralizada na postura de um indivíduo no Supremo, é algo que eu não tenho conhecimento na ordem
democrática brasileira pós-1988. E nesse caso em particular, na última decisão tomada, em que o ministro determina a prisão do ex-presidente Bolsonaro, o conjunto de questionamentos ou de dúvidas saltam aos olhos. A primeira e a mais evidente é a liberdade de expressão. Então, quando o ministro toma a decisão de dizer o presidente Bolsonaro não pode mais usar seu aparelho celular, nem se manifestar nas mídias sociais, ele está calando um indivíduo que até condenação é livre, sem que essa pessoa tenha qualquer capacidade de reagir ou se impor. O que está sendo feito é tolher a princípio, ex ante, a liberdade de uma pessoa de se expressar. E aqui, Tosi, eu sei que todos aqueles que não gostam ou que têm reticências ou críticas ao Bolsonaro, inclusive meios de comunicação que hoje questionaram a decisão de Moraes, têm uma tendência a dizer, mas o Bolsonaro tem culpa no cartório. Mas é que é muito importante entender, quando nós debatemos casos constitucionais, que o direito constitucional e os direitos fundamentais existem justamente para tratar aquelas pessoas das quais nós não gostamos. Para lidar com os nossos amigos, com os nossos aliados, basta a rotina ordinária da política. É justamente a nossa capacidade de respeitar esses princípios fundamentais que amparam a relação entre as pessoas em um ambiente de poder em que há desacordos, em que há tensões, garantindo direitos para quem nós não gostamos, que caracteriza uma ordem democrática livre. E o que tem acontecido no Brasil, com a sequência de ordens questionáveis do ministro Moraes, é que essas decisões estão sendo tomadas com base na lógica do amigo e inimigo. Para os meus amigos, a lei. Para os meus inimigos, a prisão, a raiva, o ponto de exclamação, o ódio, a organização de regimes de investigação questionáveis com solicitação de dados fora dos protocolos legais e por aí vai. Esse não é um caminho que vai nos conduzir a um bom lugar e me parece que os colegas do ministro Alexandre de Moraes, inclusive diante de pressões externas, parecem que estão acordando para o alerta. A gente tem de volta o Marcílio agora com um áudio, Marcília. Fala um pouquinho para a gente ter um totó de sua voz. Isso, perfeito. Marcília, o Vargas colocou ali, né, que existe o direito, a Constituição, para proteger justamente aqueles de quem nós não gostamos, né? Dar a essas pessoas toda a liberdade de expressão. Agora, no caso do Moraes, será que isso ficou mais forte agora do que o espírito de corpo do STF? Os abusos e as transgressões foram tamanhas que consegue dobrar até esse espírito de corpo, porque tornou-se insustentável mesmo a linha que ele adotou do direito do inimigo? Tosi, eu não sei se havia um espírito de corpo dentro do STF ou existia uma ala que olhava e deixava rolar, sabe? Sabe aquele negócio assim? Sabe na tua empresa, quando você, Tosi, que tem uma experiência, todos vocês são empresários e bem-sucedidos, vão saber bem esse exemplo. Sabe que você está na sua empresa lá, e você olha e fala, puta, tem um cara que ele está há tanto tempo aqui, o cara não trabalha muito bem, o cara, puta, vai meio mal, né? O cara faz uns erros, mas putz, se eu trocar esse cara aqui vai ser... Vocês me ouvem? Agora foi ele perguntar que travou. Aí a empresa de internet lá do Marcílio voltou. Aí, Marcília, precisa ver essa empresa de internet tua, hein? Hoje tá difícil, viu? Você sabe que aqui a ligação, a culpa é do Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão, que é um grande amigo meu, ele me ajudou a instalar isso aqui, instalou tudo errado. Aí quando eu coloco uma coisa, a outra desconecta. E agora eu já entendi o que é. Então, agora eu já se eu botei o celular para carregar, saiu o som, sabe? É isso. Então, é aquelas gambiarras que a gente Por um momento eu pensei que o teu amigo era o Hélio Beltrão,
o ex-ministro da desburocratização, hein? Mas isso aí poucos saberão a que eu me refiro. É o filho dele, é o filho dele. Mas o que eu sinto é que existe uma ala do STF que nunca foi aderente a essa agressividade do Moraes. Eu acho que existe um núcleo duro ali dentro do STF, e provavelmente esse núcleo duro é o Gilmar, é o Moraes, é agora o Dino, e existe um núcleo ali, os outros que acharam que talvez isso fosse importante num certo momento, ou talvez, enfim, fizessem vistas grossas, que nem eu falei com o funcionário que está trabalhando meio mal, mas dá preguiça de mandar embora, sabe? Você fala, vai deixando o cara aí, o cara não faz nada, mas, putz, também vai dar mais trabalho se a gente tentar arrumar, até ensinar alguém de novo a aprender a função, sabe essas coisas? Eu acho que dentro desse cenário tem essa ala. E essa ala agora entendeu que passou do ponto. Entendeu que eles perderam a mão. Entendeu que vai dar ruim. Entendeu que eles vão para o precipício junto com esse núcleo duro. Eu não sei se dentro desse núcleo duro eles em algum momento vão rifar o Moraes, mas que essa outra ala, que não é o núcleo duro, já está desembarcando, eu não tenho a menor dúvida. Essa matéria que saiu mencionando isso da Bergamo, né, Mônica Bergamo, que é uma pessoa que tem lá contato, com certeza, com os ministros, isso não é algo que foi tirado da cartola. Eu leio essa matéria da seguinte forma: eu não acho que o Moraes vai voltar atrás ou que está havendo enfrentamento. O que eu acho é que há uma satisfação pública. Eu acho que os ministros procuraram o jornalista e falaram assim: olha, conta aí para a galera que a gente não tem nada com isso, hein? Olha só, isso não foi ideia nossa. Ele não está recebendo o nosso apoio disso. Porque o Moraes, é muito difícil acreditar que ele consulte todo mundo para fazer isso. E muito difícil que ele também consulte para desfazer tudo isso. Não vai acontecer. Eu acho que não vai ter volta. Não vai voltar atrás do Moraes. Mas essa ala que começa a querer ensaiar um desembarque, quer que nós saibamos que não foi obra dela. Ou seja, que o STF não está uníssono nisso que foi feito ou que está sendo feito. Eu acho que é mais por aí. Mas temos que perceber também que nos autos, né, tá ali a chance do Moraes de mudar a decisão dele, porque foi feita uma petição pela defesa de Bolsonaro para que ele reavalie a decisão. Então ele poderá estar fazendo alguma coisa, digamos, de praxe, né? Se ele voltar atrás, não vai dizer que foi pressionado, ele tem essa desculpa de que foi peticionado para tanto. Você já viu ele voltar atrás alguma vez? O que a gente teve foi ele esclarecendo para a defesa do Bolsonaro recentemente que ele supostamente não estava proibido de dar entrevistas, né? Ali a imprensa muitas vezes viu como um recuo. Não me pareceu um recuo. E até não sei qual dos ministros foi a fonte aí da Mônica Bergamo, mas lá na matéria ela escreve que mesmo depois dessa suposta liberação das entrevistas, ele prende o cara depois de participar de uma ligação. Então ficou um pouco incongruente, essa explicação dele não fez sentido, ele foi contra as próprias palavras, enfim. Parece que o ninguém solta a mão de ninguém, acabou. Todo mundo está soltando a mão de todo mundo e a gente vê claramente, Tosi, um pré e um pós-Lei Magnitsky. E isso é visível, assim. Todos os ministros apoiaram o uso da tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, falando que não, até discursaram lá no plenário, falando não, é isso mesmo, correr o risco de fugir e tudo mais. Agora, depois que aplicaram a Lei Magnitsky dele, parou. E não só parou, como esse já é o terceiro sinal de um desembarque. Primeiro que eles não foram na reunião de urgência convocada pelo Lula, o jantar lá que ele e a Janja convocaram com os ministros. Se não me engano, 4 ministros não foram ao jantar. Depois, eles se recusaram também a assinar aquela nota oficial do STF em apoio ao Moraes depois que ele foi sancionado. No fim do dia, só o presidente Barroso assinou e ainda quase chorou quando foi falar com a Globo News. Estava num tom bem ameno, aquele discurso de vencemos o bolsonarismo passou de vez e ele voltou com o rabo entre as pernas. E agora a gente vê essa matéria, de novo, não sei qual dos ministros analisou isso, mas de que eles não concordam com essa decisão do Moraes. E assim, tem flagrantes abusos ali, né? Primeiro que ele não foi oficiado pela PGR, a PGR não pediu a prisão do Bolsonaro. Antes ele pelo menos tentava combinar o jogo tabelado ali, né? Ô Gonê, bota aí o pedido que eu já faço aqui, já saem os dois juntos e tá beleza.
Dessa vez ele nem quis combinar jogo com a PGR, nem quis ir atrás do Gonê, falar nada, só decidiu mesmo e tudo bem. Outra, não poderia decretar já a prisão domiciliar na preventiva, isso é reavaliado depois, enfim, tem uma série de abusos, de ilegalidades que ele comete ali, que até os ministros viram e falaram, olha, acho que é demais mesmo. E eles perdem completamente a narrativa. Na cabeça dos outros ministros é muito simples, tenha paciência, deixe o julgamento acontecer e quando ele for condenado vai ser preso. Para que se antecipar? Para que se precipitar? Só mancha a imagem do STF. Imagino que é isso que eles estão pensando agora no momento. Mas, como também diz a matéria, eles entendem que a personalidade do Moraes é difícil. E dificilmente ele voltará atrás, vai recuar, como a Marcília bem falou, nunca vi o Moraes voltar atrás, e até o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo falam isso, olha, a nossa aposta é que o Lula vai continuar falando besteira e o Moraes vai continuar dobrando a aposta. E tudo que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos, isso tende a potencializar cada vez mais as ações dos Estados Unidos. Eu estou curioso para ver qual vai ser a nova ordem americana do presidente Donald Trump. A gente já teve uma manifestação oficial do governo americano, que eles estão de olho, que eles estão sabendo sobre essa prisão do Bolsonaro, que discordam, que tem que deixar ele falar. Agora, hoje saiu também a notícia, a gente pode até comentar mais sobre isso, de que a esposa do Moraes seria o próximo alvo da Lei Magnitsky, que ela seria o braço financeiro dele e poderia ser sancionada também para cortar de vez ali as trocas financeiras do Moraes, as transações financeiras dele. Então, tem muita coisa acontecendo, está começando a ter cheirinho de impeachment, sabe? Esse racho no STF talvez dê aí um background para o Alcolumbre tomar um pouco de coragem. Não, beleza, vamos pautar aqui, já que os outros ministros pularam do barco, o Senado pula também, e todo mundo pula do barco e o Moraes fica sozinho. Essa é a nossa esperança, porque a lei e a Constituição já foi esquecida há muito tempo. Parece que um ponto que ficou muito sem sentido, nonsense mesmo, na decisão do Alexandre de Moraes, e que qualquer pessoa percebe, seja ela letrada ou iletrada, analfabeta ou doutor, é quando ele diz que Bolsonaro estava liberado para proferir discursos em eventos públicos ou privados, ele estava liberado para fazer isso. Mas daí ele manda prender o ex-presidente porque ele mandou uma mensagem para os manifestantes de Copacabana dando bom dia e falando lutamos pela liberdade. Então, né, como assim? Está liberado, não está, manda prender de uma coisa que você tinha reafirmado que ele poderia fazer? Eu fico imaginando aqui, Vargas, se essas inconsistências acontecem à luz do dia, à luz solar, o que dizer dos processos, né, com todo aquele juridiquês, aquela argumentação, aquelas jurisprudências, como é que você vai confiar na fidedignidade desses processos que não estão assim expostos como neste caso, que está tão exposto aos olhos de todo mundo? Tosi, tem uma expressão que eu gosto muito, que uma decisão constitucional, ela não termina com o Supremo, ela começa com o Supremo. Porque a partir do momento que os ministros se manifestam e adotam a sua interpretação e tomam a sua decisão, ela é colocada no ambiente público e ela precisa se firmar. E isso só vai acontecer num regime democrático se ela tiver bons motivos para ser compreendida e aceita pelas pessoas, em um ambiente regido por regras, em uma Constituição válida e bem ordenada. E o que nós estamos assistindo nesse caso é uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes em uma sequência de decisões controversas cuja capacidade de compreensão e aceitação pública é cada vez mais escassa. E quando isso acontece, o efeito seguinte é que haverá uma cobrança que vai vir sobre os ministros do Supremo. E, normalmente, quando as coisas caminham mais ou menos bem, isso muitas vezes passa desapercebido ou o pedágio é barato. Mas nós estamos vivendo um momento, como eu discuti na primeira manifestação, em que o custo para as decisões tomadas no Supremo e para o próprio futuro da democracia brasileira são cada vez mais decisivos, mais delicados. E talvez seja a primeira vez que os nossos ministros do Supremo estejam sentindo, como se diz no popular, na pessoa física, o preço ou custo da correição das suas decisões. Porque, na verdade, já existe ou já há uma cobrança, uma pressão, um controle que acontece por parte da mídia, mas sempre de uma maneira difusa ou de uma maneira razoável, digamos assim.
Agora, na medida em que essa tensão brasileira se espalhou, e nós estamos assistindo ao efeito da pressão do governo Trump, com a Magnitsky e com a perspectiva de novas decisões tomadas por lá, os ministros começam a olhar para a sua tarefa de uma maneira diferente. E aí aquele deixa disso, tá tudo bem assim, vamos lá, não gostei, mas passa e segue adiante, já não vai mais ser possível. Porque o preço de cada posicionamento vai agora ser cobrado da corte, mas também de cada pessoa física, de cada ministro ali dentro. E o que nós estamos vendo, portanto, agora, e eu creio que esse último caso da decisão do Bolsonaro é um reflexo, nós estamos colocando os ministros na posição em que talvez eles sempre deveriam estar, de alguém que toma decisões que são altamente delicadas e, por isso mesmo, para que sejam aceitas e que tenham impacto na democracia, precisam ser muito bem fundamentadas, precisam estar corretas. A validade e a força da decisão do Supremo não é função da personalidade, do ponto de exclamação, do tom da voz, mas sim dos fundamentos tomados por cada autoridade. Isso está faltando. Pegando o carona no que o Vargas disse agora, o que dava a impressão é que até agora os ministros do Supremo STF era uma companhia teatral, né? Cada um fazendo o seu papel publicamente, cada um declamando uma poesia, dançando um balé, sei lá, né? Uma companhia teatral. E agora, de repente, nessa nova situação, não tem ambiente, Marcília, para fazer aquelas piadinhas mais que eles vinham fazendo em público até, né? Vazando para a imprensa, estamos preocupados com o passaporte, estamos preocupados com os editoriais. Hoje tivemos editoriais, né? Tivemos editoriais fortes, duríssimos, de vários jornais, né? Naqueles momentos alternados entre Ruth e Raquel. Hoje foi dia de Ruth, né? Batendo nessa situação toda. Então, o ambiente não está mais para piadinhas, Marcília. O ministro Moraes continua fazendo piadinhas, né? É que as piadinhas estão dentro da decisão dele, estão no fundamento da decisão, que vocês precisam... A gente precisa ler ali, que nem escalar montanha, você precisa se aventurar para descobrir a piada ali. Bom, enfim, eu creio que esse é o ponto da virada daquela ala que eu chamei de, que não é núcleo duro, né? Esse momento da piadinha era um momento de, olha, nós somos o máximo, tudo está na nossa mão, né? Vai na minha, né? Vai na minha que dá bom, sabe assim? Vai na minha que você passa de ano, não tem essas coisas? Eu acho que tava essa ala aí com essa tranquilidade. Então, o STF, veja, as pessoas gostam de poder, as pessoas gostam de ter poder, elas gostam de, eu sou o ministro do STF e o STF manda nesse país. Deve ter ali alguns ministros que olham para isso e falam assim, bom, eu não iria para o abismo institucional só para poder exercer esse poder. Mas já que eu estou aqui, olha só que maravilha, eu poder ser o dono do mundo, não é? Tem gente que entra nessa. Aqui, fazendo um paralelo, eu me lembro que eu assisti uma certa vez um documentário, que obviamente eu não lembro o nome, porque eu não lembro o nome de nenhum filme, mas... que era justamente, ele contava a história do porquê que as pessoas topavam, ou toparam, ou aceitaram participar do nazismo. Né? Por que, por exemplo, alemães que eram, às vezes, boas pessoas, que tinham um passado tranquilo, toparam entrar na máquina estatal de literalmente moer gente. Era interessante esse documentário, porque as pessoas iam indo, né? Tinha uma coisa de vaidade, tinha um negócio de não ter ideia de onde aquilo ia parar, tinha uma coisa de a vida é assim mesmo, a pessoa entra numa espécie de marcha sob antolhos, né? Aquilo que se põe no cavalo para ele não enxergar nada para os lados, e as pessoas entram nisso e vão. E eu acho que alguns ministros entraram nessa, olha que maravilha, somos os donos do mundo. E agora que eles entenderam a furada que isso vai dar, veja, inevitavelmente vai dar, não tem como isso se sair bem. Se o STF ganhar a guerra contra o Brasil, deu errado,
porque o STF não pode ganhar uma guerra contra o Brasil, e muito menos contra os Estados Unidos. Se o STF perder a guerra contra o Brasil, vai dar errado. Nós vamos ter um problema sério, uma crise institucional grave. Não tem como dar errado, não tem como dar certo o buraco em que eles nos enfiaram. Então, dentro desse lugar, eu acho que alguns ministros olharam e falaram assim, opa, vamos parar de piadinha porque aqui a coisa não vai acabar bem. E aí começam a desembarcar. Mas enquanto estava tudo bem, as piadinhas vinham. E esse me parece ser a chave, o ponto da virada. As pessoas acham que a Magnitsky, atingindo o Moraes, ela é uma bomba atômica no Moraes. O Moraes é um cara que, se você colocar ele de ponta cabeça, ele continua dando decisão contra as mesmas pessoas. Se você colocar o Moraes com as mãos amarradas, ele vai continuar com a boca dando as mesmas decisões, exclamações, vai aprender a fazer exclamação com a boca. Não tem como. A Magnitsky não afeta o Moraes. A Magnitsky afeta a sensibilidade dos outros. Essa que é a estratégia. É errado a gente acreditar que a mira é o Moraes. A mira não é o Moraes, a mira é a sensibilidade dos razoáveis. O Moraes não tem cura, ele não tem jeito. O Moraes está completamente fora da casinha. Me parece claro isso, não é? Então, os demais, a sensibilidade dos razoáveis é que é a mira de tudo isso. E essa sensibilidade agora parece que aos poucos começa a ser acessada. O problema é como sair disso, né? Esses demais ministros vão olhar e falar assim, bom, o que eu faço? Né? Tá aqui o Moraes querendo canetar Deus e todo mundo, né? E de outro lado, nós queremos aqui manter a instituição. O que a gente faz? Como é que a gente coloca isso no lugar? Eu uma vez fiz um comentário de que uma das diferenças da ditadura que nós vivemos hoje para a ditadura do regime militar é que os militares estavam no lugar errado, eles estavam no executivo, o lugar deles é no quartel. É muito complexo a gente resolver essa questão de hoje, se essa ala do STF razoável quiser desembarcar, porque ela vai desembarcar para onde? Ela está no lugar certo. E o Moraes vai para onde? Ele deveria estar fazendo o que ele está fazendo mesmo, só que bem, só que de forma certa, adequada. Então, eles não estão no lugar errado, eles erraram a forma de exercer o lugar. E isso torna todo o aparato de uma virada, vamos dizer assim, de um conserto muito mais complexo, muito mais difícil. A gente vai ter um problema sério institucional, a meu ver, por muitos e muitos anos ainda, depois que resolvermos essa questão. Pois é, parece que a gente colocou a política, o judiciário, tudo isso junto num ringue, né? E ali estamos assistindo a uma luta de wrestling ou telecat, como falavam antigamente, e como os telecat. Telecat. Depois você anote aí e vá pesquisar a respeito. Bom. Eu lembro, passava na TV, você assistia, Tosi? Sim, era uma marmelada, mas a gente dava risada e torcia pelos fake, lutadores fake, né? Tudo WWE falso. brasileirado, entendi. Mas era tudo falso, tudo golpe de mentirinha, né? Já tinha fake news naquela época. Pois é, mas aí assim, dá a impressão que o pessoal se colocou então nesse ringue. E aí, se você fizer uma pesquisa, quais são os atributos para um magistrado, para um juiz, né? Você vai ver lá, entre vários atributos desejáveis para um juiz, estão a serenidade, a prudência, a resiliência emocional. É tudo o que a gente menos vê hoje nos integrantes do STF. Um ou outro ali que mantém uma certa resiliência, mas muitos são combativos, são militantes, falam o tempo todo fora dos autos. Parece que é justamente o contrário do que ensina a cartilha, Vargas. Tosi, enquanto você falava, eu fiquei pensando, mas todos têm grande saber jurídico, né? E me parece que nós estamos vivendo um momento, e me deixa explicar o que eu quero dizer com isso. Não estou querendo dizer que estes ministros, em particular, não conhecem ou não têm uma trajetória com a sua reputação
reconhecida dentro dos parâmetros tradicionais do Brasil, dentro do direito. Eu estou dizendo que o direito brasileiro perdeu as suas fronteiras. Não é mais fácil, possível, sequer racional, a meu ver, delimitar qual é o limite daquelas garantias que a lei estabelece, sobretudo a Constituição, que serve como fundamento e parâmetro para as diferenças poderem se intercambiar na política, no comércio, na vida civil. Tudo é direito, tudo é política, tudo pode, nada pode, e quando isso acontece, a gente fica a depender das volatilidades das pessoas. Então agora, já que é assim, eu vou escolher um ministro que é gente boa, ou que trabalhou para mim, ou que parece que compartilha com a minha ideologia, e não alguém que tem uma tradição, uma história, né, que tem um encaminhamento consolidado dentro de um direito e que se prova ao longo do tempo pela sua coerência, pelo histórico das suas decisões, e isso justifica e fundamenta que essa pessoa assuma um cargo de cúpula dentro da corte mais prestigiosa da hierarquia judicial brasileira. Não. E aí, neste ambiente, é o que nós estamos agora, para usar uma expressão do Marcília, né? De onde estamos falando? Estamos falando de um ambiente em que são tomadas decisões e cada decisão parece se utilizar de um pequeno ramo, de um arbusto, em uma floresta completamente disforme para dizer o que pode ou não ser feito no Brasil. Conforme o seu caso cai no ministro A ou B, a decisão é diferente. Se tem uma decisão tomada lá fora, se o assessor do Trump emite um Twitter dizendo agora eu vou pegar quem apoiar a decisão do Moraes, aí de repente a posição dos ministros parece sofrer um impacto. Então nós ficamos nesse ambiente em que fica muito difícil ter confiança ou credibilidade para dizer vivemos em uma democracia em que há pessoas diferentes, com religiões diferentes, com valores diferentes, propostas ideológicas diferentes, mas que compartilham uma mesma regra. Não tem regra. O que nós temos hoje são personalidades, cada uma com o seu humor, com a sua vontade, com o seu amigo na imprensa, e ficamos aqui, esperando, não é como se fosse numa novela, acompanhando cada um dos capítulos para ver como que a narrativa vai desenrolar. E isso vai levar tempo para que se recupere o prestígio dessa instituição, como bem colocou o Marcília. Deixa eu fazer um parênteses aqui e convidar você que acompanha o programa Última Análise para se tornar assinante da Gazeta do Povo e apoiar o jornalismo que a gente pratica aqui de forma independente e imparcial e corajosa. A Gazeta do Povo está com uma promoção especial, hein? Apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses, de R$ 27,90 por apenas R$1 por mês. E nós precisamos do seu apoio para fechar o mês com um saldo positivo, né? Porque são os assinantes que mantêm o nosso programa no ar. Então você pode acessar gazetadopovo.com.br/oferta pelo QR Code na tela ou no link da descrição. Também curta nosso programa para que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas e a gente possa elevar o debate político nacional. Bem, falamos em guerra aqui, a oposição hoje subiu o tom, chegando próximo a uma declaração de guerra na política e um nível inédito no enfrentamento com Alexandre de Moraes e o protagonismo do STF na condução da vida do país. Em tese, hoje seria um dia de retomada normal das votações no parlamento após o recesso de julho. O que se viu, contudo, foi um trancamento total da pauta. Deputados e senadores oposicionistas ocuparam as 2 mesas diretoras e impediram o início dos trabalhos. Nada será votado, eles garantem, enquanto os presidentes das casas não colocarem na ordem do dia 3 exigências: a votação do impeachment de Alexandre de Moraes, a anistia geral aos manifestantes do 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado. Eu quero saber agora, antes da gente jogar uma pergunta para vocês, eu quero recuperar aqui o momento em que os deputados da oposição tomaram a mesa diretora. Vamos assistir ali o Sóstenes Cavalcante. Nós estamos começando agora uma ação na Câmara e no Senado, ocupando as 2 mesas diretoras, e não sairemos de ambas mesas até que os presidentes das 2 casas se reúnam para buscarmos resolver um problema de soberania nacional. O Congresso Nacional foi emudecido. O Congresso Nacional
está tendo todas suas prerrogativas retiradas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, que do alto da sua toga de ministro do STF, decidiu não respeitar mais a Constituição brasileira. E ao longo dos últimos meses vem produzindo perseguição política com a toga de magistrado. Ele é um violador de direitos humanos. Desde a Segunda Guerra Mundial, os países democráticos do mundo não toleram violadores de direitos humanos. E o Congresso brasileiro, na figura do líder da oposição que está na cadeira aqui, de presidente da Câmara dos Deputados, a oposição na Câmara e no Senado, a partir de agora, ocupam ambas as mesas e não sairemos daqui até que os presidentes de ambas casas busquem uma solução para pacificar o Brasil. Obrigado. Os oposicionistas colocaram ali esparadrapo na boca como gesto simbólico contra o regime de censura imposto ao país pelo ministro Alexandre de Moraes. A oposição hoje fez bastante barulho, a gente vai ver depois outros depoimentos, mas a pergunta que fica é a seguinte: será que os oposicionistas têm bala na agulha, têm força suficiente para trancar os trabalhos na casa por mais tempo? Ou os presidentes aí, o Mota e o Alcolumbre, vão fazer um tratoraço e passar por cima dessas reivindicações todas? Kilter. Tosi, eu acredito que é louvável essa decisão da oposição de obstruir completamente a Câmara. Eu mesmo publiquei isso ontem nas minhas redes sociais depois da prisão do Bolsonaro. É a única alternativa. Hugo Mota e Davi Alcolumbre já tinham se comprometido em pautar pautas importantes para a direita e em nenhum momento tinham feito isso. Então é hora de pressionar, não adianta mais querer diálogo, não adianta mais querer reunião, se eles não vão fazer, eles funcionam na base da pressão e já está surtindo efeito. Eles anunciaram que iriam fazer essa obstrução e dois grandes partidos já se uniram, o União e o Progressistas, que desembarcaram da base do Lula na semana passada, antes das grandes manifestações de domingo. Ou seja, é uma obstrução que não é só agora da oposição, mas já conta com grandes partidos também e tem os três maiores partidos da Câmara dos Deputados, fora, né, ali o PT, claro. Então, assim, esse é o momento. Eu até aproveito para fazer um apelo para você, espectador que está nos assistindo. Raramente faço isso, quero parabenizar todos vocês pelo recorde de audiência que a gente está batendo aqui na última análise. É de fato um momento chave histórico do país, mas esse é o momento de nós pressionarmos os nossos representantes. Se você quiser que seja pautado no Senado impeachment do ministro Alexandre de Moraes, nós precisamos pressionar nossos senadores. O nosso senador aqui do Paraná, Flávio Arnes, por exemplo, ainda não assinou. E tem uma lista com outros 24 senadores que estão indefinidos. Então faz o seguinte, entra lá, eu postei no meu Twitter uma lista com todos, no meu X, com todos os senadores que ainda não se definiram, com contato, rede social, e-mail. Entra lá e manda mensagem, manda e-mail, liga, manda direct do Instagram, comenta no post, fala: senador, assine o impeachment de Alexandre de Moraes. É hora de pressionar. O político só funciona na base da pressão, com o povo na rua. Nós já fomos à rua no domingo, temos ido à rua a semana toda, fazendo buzinaço, fazendo carreata, fazendo passeata. É hora dos congressistas, dos deputados e senadores sentirem a pressão. O impeachment da Dilma só saiu assim. Quando teve um racha interno, o Cunha brigou com eles e o povo estava na rua. E é disso que nós precisamos. Temos que aproveitar o racha que existe na Câmara, o racha que existe no Senado, o racha que existe entre os ministros do STF e aproveitar esse momento. É agora ou nunca, ou vai ou racha. Então pressione os seus representantes, pressione os ministros, os senadores para que pautem impeachment do Alexandre de Moraes, pressione o Hugo Mota e os deputados para que aprovem também a anistia no Congresso e assim a gente consegue avançar. Muito boa essa atitude da oposição, eles fizeram aquela coletiva de imprensa também, depois a gente vai comentar mais sobre, mas foram ótimas medidas apresentadas. Eu acho que esse é o caminho que deve ser seguido mesmo e não adianta querer fazer sua reunião de liderança. Até agora, inclusive, o Mota e o Alcolumbre já suspenderam as reuniões do plenário porque estavam em obstrução. Ou seja, amanhã vão fazer uma reunião com os líderes para decidir a pauta e é imprescindível que amanhã seja decidido que seja pautado a anistia na Câmara dos Deputados e o impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. A situação do Davi Alcolumbre, o senador, e do deputado Hugo Mota hoje faz lembrar aquele personagem infantil, aquele livro infantil que perguntava onde está o Wally, né? Você tinha que descobrir no meio de um emaranhado de desenhos onde estava aquele personagem com um pijaminha vermelho e branco, né? O Wally.
Bom, no caso do Mota e do Alcolumbre, eles escolheram não estar no lugar onde deveriam estar hoje, que é a Câmara e o Senado. O Oli Mota parece que estava lá na Paraíba, né, e o Alcolumbre não apareceu no Senado. Eles demonstram, nesse caso, Marcília, medo, prudência, indiferença com o protesto da oposição. Que leitura que é possível fazer e que missão eles têm agora, mais do que uma missão política, institucional, pessoal? A gente está tentando resgatar aqui os valores institucionais de quem ocupa essas posições, né? Mas o pessoal age muito com o fígado. O Mota e o Alcolumbre, eles têm reagido de uma forma temperamental às pressões que recebem. Tem como uma pessoa pressionada cair a ficha e ela tomar uma atitude que vá pelo bom senso, ou quando vem pressão, é daí que não se sai nada mesmo? O Mota e o Alcolumbre, eles têm agido de acordo com os interesses do STF, né? E isso significa que a reação deles, mais destemperada em alguns momentos, expõe a pressão que eles estão sofrendo dos dois lados. Onde eles estão hoje? Não sei, mas eu imagino que daqui a pouco vai ter algum jantar aí, enfim, eles sempre estão em algum jantar e sempre voltam, como eu sempre digo, voltam jantados. Então, eu não creio que vá ser fácil, não. Eu não duvido se eles tentarem prender lá parlamentares, arrancar o povo da mesa. Outro dia eles desligaram o ar-condicionado. Então, eu creio que esse movimento, concordo com o Kilter, que esse movimento dos parlamentares é importante, contando com o fato de que seja habitual, de que seja rotineiro, de que seja algo ininterrupto, de que isso não seja apenas uma bala, um tiro curto, né? Isso precisa ser um tiro longo. A gente precisa entender que, e não vai ser fácil, o Mota não vai, o Alcolumbre, eles não vão bater palma para isso, eles não vão falar assim, tá, vai, então essa é a vontade da maioria, ok, então eu respeito. Não, eles estão ali em nome de outros interesses, que não são o da maioria, e portanto não são os do povo, são os do STF, são os do consórcio estatal, são do puxadinho STF Lula. É disso que se trata o interesse dos presidentes das casas legislativas. Eles não são parceiros da oposição, eles são necessários à oposição e por isso a oposição às vezes os trata como parceiros, mas eles são inimigos da oposição, a meu ver. E isso significa que, ou das pautas da oposição, inimigos nesse sentido, né? Não estou aqui falando de inimigos de vida. Agora, o ponto é que eles vão resistir. Eles vão resistir. Essa hora eles devem estar pensando o que fazer. Vão voltar com alguma estratégia. A estratégia não vai ser favorável a tudo que nós vimos hoje. Vamos aguardar. Eu acho que nem o Mota nem o Alcolumbre são tolos. E, portanto, eles percebendo o apoio que existe de uma parte considerável das pessoas ao que o parlamento está fazendo, ao que as ruas estão dizendo ou disseram no final de semana. Enfim, vai ser bastante... Eles não vão tomar uma medida sem pensar, por isso que eles não estão lá. Eles devem estar avaliando e vão fazer algo que seja estratégico, no sentido de não se expor. Eles vão buscar não se expor, mas eles não vão deixar isso acontecer. Imagina só se o Congresso vai ficar trancado até eles colocarem isso em pauta. Se hoje eles colocarem, se amanhã, se daqui uma semana eles colocarem isso em pauta, com o fervor que nós temos hoje nas ruas e na mídia e tudo mais, as pessoas interessadas no tema, tanto que o Kilter estava falando, veja a nossa audiência, estamos com uma ótima audiência e agradecemos a audiência que temos, mas isso mostra o quê? Que as pessoas estão interessadas nos temas, estão interessadas na análise que está sendo feita, interessadas em entender o momento. Você acha que nesse lugar, se eles botarem as pautas da anistia e do impeachment, vai adiante, e o Centrão vai ser tratorado, talvez se sensibilize e fale, epa, deixa eu ir com essa galera, senão eu perco o rumo. E as pautas vão adiante. Se a pauta da anistia e do impeachment forem adiante, o STF acaba.
esse STF que nós conhecemos hoje. Então, o Mota está lá para não deixar isso acontecer, e o Alcolumbre também. Não vai ser simples, não vai ser fácil. Por isso, a medida que hoje nós vimos no parlamento, eu quero ver amanhã. E depois, até que haja uma espécie de rendição, vamos dizer assim, dos presidentes das casas legislativas. E uma outra coisa que eu acho que é importante, e eu acho que aí também cabe ao público cobrar que isso seja algo contínuo, que isso se permaneça, que esse mesmo entusiasmo de hoje seja o de amanhã. E também outra coisa que eu acho que o público precisa cobrar é esses indecisos, esses senadores indecisos. Veja, como é que você pode ser indeciso nessa altura do campeonato? Cara, se você é um político eleito e está indeciso a essa altura, vai embora, vai para casa. Desculpa, a gente tem que pegar a lista desses indecisos, olhar e nunca mais votar em nenhum deles. É isso que as pessoas precisam fazer. Porque, veja, é que nem eu até, mais cedo, no Sem Rodeios, fiz uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. É que nem pesquisa, sabe aquelas pesquisas de opinião? O cara pergunta, você gosta de amarelo ou de vermelho? E aí tem sempre 2% que lá não respondeu ou não entendeu a pergunta. Porra, como é que você não entende uma pergunta dessa? O cara vai lá, te explica a pergunta, você diz, e a tua resposta, não entendi a pergunta. Ok, uma pessoa do público pode dar essa resposta, mas o senador da República não dá para não entender a pergunta. A pergunta é simples. Você acha que o Moraes é um ministro que tem que ficar ou sair? É essa a pergunta. Como é que você pode não saber? Então, essas pessoas precisam sair do muro e o público precisa cobrar que isso ocorra. Porque tem muita gente que fica ali em cima do muro até o momento em que alguém dá uma ferrada, alguém que cutuca, alguém fala, sai do muro porque agora precisa ir. Então o cara fica esperando o último momento para tomar a melhor decisão, para tomar a decisão que vai ser mais favorável para ele. As pessoas precisam mostrar que essa decisão de ficar em cima do muro vai significar essas pessoas não serem reeleitas. O problema é que cerca de 30% talvez, né, do Congresso hoje está sem saber se gosta do amarelo, do vermelho, não entendeu a pergunta, Vargas. Tosi, eu creio que nós passamos por uma situação crítica, como nós estamos dizendo. Não creio que há uma saída fácil, mas eu creio que seja qual for essa saída, ela tende a passar por Alcolumbre e por Mota. A questão é como essa saída chegará até eles e como eles vão se portar diante desse ambiente. Mas me parece que eles são uma espécie de nó central dessa rede de tensões e pressões de lado a lado. E no caso deles em particular, como a gente sabe, são políticos de um viés político, digamos assim, de centro, muito embora bastante abertos ou próximos ao governo em inúmeras pautas, e que eu creio que estão o tempo todo medindo a temperatura do seu comportamento por aquilo que dizem as mensagens das enquetes de popularidade no Brasil. E alguns meios de comunicação e algumas organizações de pesquisa de alguma qualidade têm sinalizado que, curiosamente, a decisão tomada pelo Trump de impor o tarifaço sobre o Brasil acabou dando um certo respiro para o Lula. Ele ganhou uma margem de apoio pequena, estreita, mas entre um grupo de pessoas que talvez não o apoiassem. Então, a distância dele para o Bolsonaro, para um Tarcísio no eventual segundo turno, aumentou um pouquinho. Isso deu uma certa confiança para o governo, e me parece que nessa posição de intermediários do sistema de moderadores, eles ficam olhando de um lado e do outro para ver o que vai acontecer. Mas, naturalmente, o que vai definir o jogo não é o que diz uma ou outra enquete eleitoral, mas como as instituições e, sobretudo, as pessoas no Brasil vão se comportar. Então, nós estamos assistindo um momento em que o papel que as instituições desempenham nessa gestão ordinária do dia a dia está cada vez mais compartilhado com as pessoas, com as suas reações, com as suas manifestações, com os seus protestos. Protestos que acontecem de forma espontânea, como nós vimos no último final de semana, ou protestos que acontecem
por autoridades e instituições que discordam do procedimento ordinário traçado dentro daquele ambiente. Mas o que nós vamos ver a partir de agora é uma disputa pelo interesse e sensibilidade popular. E me parece que, conforme isso avançar, haverá uma tendência desses dois intermediários do sistema, Alcolumbre e Mota, se posicionarem de um lado e do outro. E aqui, por fim, só uma mensagem, um outro ponto que me parece central, Tosi. Nós temos assistido, e é muito curioso perceber, como à medida que o governo Trump avança nas suas sinalizações e decisões, de repente há um frescor de pensamento e de ideias entre as autoridades brasileiras. O ex-presidente do Senado já perdeu visto, pelo que comentam as decisões e informações da imprensa. As próximas decisões podem também contribuir para um oxigênio novo no posicionamento dos líderes do Congresso brasileiro. É curioso isso, né? Porque a gente percebe, né? Muda o tom, e mudou o tom, eu quero crer, até da imprensa brasileira, né? Todas essas circunstâncias novas, esse xadrez político, querendo ou não, admitindo ou não que o Trump teve influência sobre isso, mas é um efeito correlato, né? E a decisão de proibir o Bolsonaro da entrevista também, né? Deixou exatamente. Bom, se não quiser de jeito nenhum pautar a anistia aos manifestantes de 8 de janeiro, o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, não pode viajar nas próximas semanas e meses, porque o vice-presidente da Casa, o deputado Altineu Cortes, prometeu que na primeira oportunidade em que ele substituir Mota, vai pautar imediatamente a anistia. Acompanhe. Eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Muito bem! Muito bem! Essa é a única forma de pacificar o país. Nós precisamos pacificar, não precisamos de guerra, precisamos de pacificação. A deputada Carol Detoni trouxe aqui todos esses fatos que estão sendo revelados e me parece que essa semana terão outros fatos que o Brasil e a imprensa e nós parlamentares e o judiciário não podem ignorar. Esta é a promessa. Portanto, se o Hugo Mota não quer pautar anistia, ele que não viaje, porque já está empenhada a palavra do vice-presidente. Agora, quem explicou o pacote de paz, como foi chamado, para que o Brasil volte à normalidade democrática, foi o filho mais velho do Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Acompanhe a fala dele explicando essas exigências. Primeira, dito de várias outras coisas, a primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos representar a mais alta corte desse país e puxando os demais ministros, o Procurador-Geral da República e várias outras pessoas para um problema que não é delas, um problema que ele próprio criou e que ele deveria ter resolvido já há muito tempo, bastava agir dentro da lei. A segunda medida é a anistia. Como eu falei, que não tem mais condições de nós não apreciarmos aqui, no plenário do Congresso, da Câmara e do Senado, uma anistia ampla, geral e restrita, que hoje não acontece porque há ameaças ao Congresso Nacional de que se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. E não é. É uma competência privativa do Congresso Nacional e nós temos que resgatar a independência dos poderes. Portanto, é uma exigência nossa que se paute a anistia ampla, geral e restrita. E tem ainda uma terceira exigência que a gente vai falar aqui daqui a pouco separadamente, porque eu acho que o fim do foro privilegiado merece uma atenção especial nesse debate. A gente viu ali que o senador Flávio enfatizou que o Alexandre de Moraes criou o problema para todo o judiciário e com a saída dele estariam dadas as condições para um retorno a essa normalidade. É uma leitura correta? Os outros ministros não se queimaram tanto como o Alexandre de Moraes, Marcília?
A gente pessoaliza, né? E é normal nesse momento os ministros estarem pessoalizados, a gente lembrar dessa ou daquela decisão, mas o problema é que com o tempo é a corte, né? É mais do que o ministro. Claro, mesmo o ministro Moraes, que foi tão e é tão falado, que está tão visibilizado, mas é o STF. No final é o STF. A descredibilização é da corte. E por isso que eu disse inicialmente, nos primeiros comentários, que nós vamos demorar muitos anos ainda para resolver essa questão. Porque mesmo que haja o impeachment de um ministro, o STF ele fica descredibilizado. Veja, se aconteceu dentro da corte a possibilidade de que o ministro tomasse conta do país, amanhã a gente vai ter medo de novo de um outro ministro fazer o mesmo gesto. A gente vai ter receio de se uma decisão está sendo política ou não, partindo desse ou daquele outro ministro. Então, o problema não está apenas em um ou outro. É claro, repito, que a gente está pessoalizando agora porque é o momento de pessoalizarmos para expormos os erros. Mas, para além, num próximo capítulo dessa história, nós teremos uma imensa dificuldade de lidarmos com a instituição STF. Eu acho que a instituição STF vai demorar bastante tempo para a gente reconstruir. E, sem dúvida alguma, ficarão marcados não apenas os ministros que fizeram, mas os que permitiram que isso fosse feito. Né? Tem ministro que está lá quieto, até hoje quieto, tem um que tem falado e tem se posicionado, estava quieto, tem se posicionado, tem outro que está quieto até hoje, tem ministro que antes era cala a boca, já morreu, agora mudou. Então, assim, esses ministros todos vão, claro, ter a sua biografia manchada, se é que vão ter, se é que eu posso dizer assim, por esses fatos todos, mas em termos de Brasil, é a instituição que fica manchada. Pois é, Vargas, a casa foi bagunçada, né? E quando você tem uma casa desarrumada, quando os pais viajam, a criançada vira a casa de ponta cabeça, depois para arrumar, olha, vai algum tempo para botar as coisas em ordem, né? Ninguém sabe onde foi parar aquele utensílio da cozinha que está lá no armário de uma criança, no fundo da casa, a chave de fenda sumiu, vai aparecer numa gaveta debaixo do colchão. Quando se bagunça a instituição a tal ponto, demora para recuperar, né? E alguns conceitos fundamentais aí do direito parece que foram esquecidos, foram tratorados e vai levar tempo para recuperar a confiança da população. Esse é um problema também delicado. Otose, quando as coisas físicas somem, a gente faz um mutirão, pode demorar um tempo a mais ou a menos, mas você acaba encontrando. Agora, quando as coisas intelectuais ou as coisas morais desaparecem, aí acontece um fenômeno que um filósofo alemão de 1940 chamava de o duplo esquecimento. A gente esquece daquele conteúdo, mas a gente esquece que se esqueceu. E quando isso acontece, é muito difícil você recuperar ou resgatar essa confiança que as instituições perderam. E aqui me parece que o problema, sem dúvida, não é um problema, pelo menos na minha modesta opinião, que diga respeito a uma pessoa do Alexandre de Moraes. E talvez não seja sequer um problema que diga respeito a apenas uma instituição e os seus 11 membros do Supremo Tribunal Federal. O que eu acho que está em xeque é a confiança ou a credibilidade de um regime altamente sensível que depende justamente da nossa contínua memória e lembrança de um conjunto de valores de liberdade preservados e respeitados, inclusive para quem a gente não gosta. Aliás, se me permite, e aqui eu falo por mim, o que está em jogo, a meu ver, não é a liberdade ou o direito do Bolsonaro. O que está em jogo aqui, para mim, é a democracia brasileira e as condições segundo as quais nós vamos organizar um regime que garanta ao Bolsonaro ou ao Lula, seja quem for, os mesmos direitos fundamentais. Mas o que aconteceu agora, e eu creio que o Alexandre de Moraes ele é a melhor representação dessa crise mais profunda, é que esses valores
mais básicos e fundamentais do regime, eles foram degradados. De certo modo, nós naturalizamos uma situação em que nós nos esquecemos a importância da liberdade de expressão, a importância do direito de defesa, a importância do juiz natural. E agora parece que nos aproximamos de uma circunstância em que nós nos esquecemos de que nos esquecemos. E aí a grande questão é como se lembrar de algo que a gente nem mais sabe que existia. É nesse momento em que as crises políticas se escalam e muitas vezes passam a afetar a maneira como os regimes como um todo eles se caracterizam e se organizam. Se a gente for olhar como a literatura das democracias funciona, elas examinam as democracias no seu modo de funcionamento adequado, ideal, sua capacidade de solução de problemas, e também examinam as democracias lidando com crises. Quando as crises se instalam, é muito difícil enxergar ou caracterizar qual é a saída que a democracia deve perseguir para resgatar aquela sua saúde original. Eu espero estar errado, mas só para dizer que o momento é um momento muito delicado. Tosi, eu acho interessante a gente aprofundar um pouco mais essas atitudes tomadas aí pelo Flávio e pelo Altineu. Acho que está certíssimo o Flávio em trazer essas pautas. O fim do foro privilegiado é uma pauta, é um projeto que a gente deve sempre trazer, sempre relembrar, tanto isso quanto a volta da prisão em segunda instância, ferramentas que foram completamente obliteradas ali depois da Lava Jato. Talvez, não sei se teria feito agora, porque nem o Bolsonaro, nem os manifestantes do 8 de janeiro, em tese, têm foro privilegiado. Então, assim, já não deveriam estar sendo julgados pela STF. Mas me chama a atenção essa fala do Altineu, que é o vice-presidente do Congresso, falando que vai pautar a anistia, assim, que o Hugo Mota viajar. Ora, ele já teve essa oportunidade. Em abril, o Hugo Mota viajou para o Japão, acompanhado do presidente Lula. Quem virou presidente foi o Altineu e não pautou a anistia. E já era uma discussão da época, vai pautar, não vai pautar, estava no acordo que o Hugo Mota ia pautar e não pautou, o Hugo Mota falou pro PT que não ia pautar, e o que vai pautar, vai pautar, vai pautar. Agora ele está fechando a porta depois que o ladrão entrou, não faz o menor sentido. Assim, parabéns pelo compromisso, por assumir isso agora publicamente, mas sinceramente já deveria ter feito, né? Palavras ao vento. Eu acho que é uma pressão a mais o Hugo Mota, ok, legal, mas se quisesse fazer de fato, já teria feito. A gente nunca sabe o que acontece nos bastidores. O PL ainda é um partido que tem muito do centrão composto do partido, tanto que um dos senadores ainda do PL, o Romário, ainda não se posicionou a favor do impeachment do Moraes, ainda é um desses que está em cima do muro. Então é um partido muito grande que tem essas figuras de centrão, que às vezes estão no fundo dessa conversa, dessa negociação, mas espero que seja um compromisso que de fato venha a acontecer, que o Hugo Mota, quando viajar, seja pautado essa anistia e a gente possa fazer valer. As outras duas pautas do pacote da paz, que eles chamam, são bem interessantes, né? O projeto da anistia na Câmara e o projeto do impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. Eu acho que isso é importantíssimo, são pautas que a gente já discute desde a eleição para presidente da Câmara e do Senado. Falaram que era importante a gente ter as comissões e tudo mais. Aí, beleza, colocou lá 2 presidentes de comissões de Relações Exteriores e Segurança Pública. O que o Mota fez? Fechou as comissões quando colocaram a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro e os deputados foram lá para a Câmara. Então, me parece que negociar com essa gente, negociar com o Mota e Alcolumbre, não dá em nada. Precisa mesmo fazer isso que está fazendo, obstruir e não parar a obstrução enquanto não for pautado. É atitude de homem, de peraí, vocês têm palavra ou não tem? Vocês prometeram para nós que eu fazer e estão voltando atrás? Como assim? Não vai dar, não tem acordo que pare de pé. Tem que pautar, tem que manter o acordo de pé e fazer valer a palavra. Eu quero chamar agora a participação do jornalista Vinícius Salles, ele que cobre política para a Gazeta do Povo lá em Brasília, e ele conta para a gente aqui rapidamente, numa participação curta, sobre como que está o clima por lá hoje e se tem alguma notícia de manifestações do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. Olá, Tosi. Olá, a audiência da Gazeta do Povo. Olha, Tosi, o clima aqui no Congresso Nacional é de acirramento. Os deputados estão buscando uma sensibilização por parte de outros deputados também que não são
basicamente da oposição, mas também do Centrão, para que haja a votação dessas duas pautas que são consideradas prioritárias. O êxito vai depender do humor de Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Hugo Mota, que está retornando da Paraíba, está chegando a Brasília, deve discutir com os líderes a situação, mas ainda não há uma sinalização clara de como isso se dará com a oposição. Já o senador Davi Alcolumbre se mostra um pouco mais reticente em se reunir com a oposição. Nos bastidores há uma reclamação de que o presidente do Senado há 15 dias não se reúne com os parlamentares, nem atende o telefone, e isso é um sinal de que um afastamento entre o presidente do Senado e os senadores de oposição, bem como demais aliados da oposição, está presente nessa discussão do impeachment do ministro. A estratégia agora será manter a pressão tanto nas redes sociais quanto nas ruas para que haja uma sensibilização não só por parte dos presidentes das casas, mas também por parte de outros parlamentares. É previsto nessa semana reuniões internas tanto da oposição. Vocês pensam, eu não vou ligar para comercial não, porque ele não quer falar. Daqui a pouco a gente vai ouvir a manifestação do Lula. Eu queria até colocar as duas participações juntas, até por isso que escapou ali o Lula, pelo seguinte: o Vinícius comentou ali que o Alcolumbre não está atendendo telefone, ninguém está conseguindo falar com ele nem por telefone. E o Lula hoje voltou de novo a falar sobre telefonemas, que ele está disposto a dar telefonema para uma coisa e não para outra. Então vamos acompanhar, então, já que estamos falando de telefonemas, o que disse o Lula hoje também, depois de empacotar tudo isso de uma coisa só. Vocês pensam, eu não vou ligar para comercial não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi, vou ligar. Só não vou ligar para o Putin, porque o Putin não está podendo viajar. Mas vou ligar para muitos presidentes. Cara, vem aqui, cara. Vem ver, você não está preocupado com o planeta Terra? Não estou lugar para a gente morar, nós temos que cuidar aqui, meu, pelo amor de Deus. Se ele não vier, é porque não quer. Mas não vai ser por falta de delicadeza, charme e democracia. Eu vou convidar. Eu duvido que alguém tenha sido tratado com desrespeito por mim. Mesmo os caras que me xingam. A única coisa que eu quero é ser tratado com respeito. E esse país merece respeito. E o presidente norte-americano não tinha o direito de anunciar as taxações como ele anunciou para o Brasil. Não tinha. Poderia ter pegado o telefone, poderia ter ligado para mim, poderia ter mandado ligar para o Alco, poderia qualquer um. Estaríamos aptos a conversar. Então tá tudo empacotado aí em função de liga para fulano, deixa que eu ligo, ele não me liga, ele não dá bola para mim. Tudo se resume, parece uma briguinha em que passar a mão no telefone poderia resolver, segundo o Lula. Agora eu fico pensando aqui, a resposta do Trump para o Lula para esse convite para a COP pode ser: olha, Lula, não estou rasgando dinheiro, os preços dos hotéis aí estão abusivos, está uma confusão tremenda. Se a Áustria decidiu não enviar o seu presidente porque em protesto aos preços abusivos que estão sendo cometidos, eu também não vou, Lula. Ô, cara, controla aí, né, o custo de vida de vocês aí. É um grande telefone sem fio, né, Tosi? Fala que vou ligar, mas não vou ligar para falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. Não, porque o Alckmin está ligando e ninguém está atendendo, porque eu não vou ligar desse jeito. E o Lula só se revela um grande anão diplomático. Né? Desculpa a expressão aí, um grande anão, mas é verdade. Ele está lá e não consegue falar com ninguém, a equipe dele não consegue falar com ninguém, o Alckmin não consegue falar com ninguém. E ele fica fazendo esse jogo e vai fazer eternamente esse jogo, sabe por quê? Porque se ele ligar, não vai atender. O Trump está esperando e fala: meu amigo, vem aqui, ó, venha comer na minha mão para você negociar essas tarifas, para você negociar essas sanções, porque o país de vocês está violando os direitos humanos, está indo contra as empresas norte-americanas, eu tenho que defender o meu país. Quem tem que vir até mim é você. E o Lula não vai nunca, porque ele sabe que não vai ser atendido. E aí fica nesse discurso bonito para a sua base eleitoral, de que vou chamar ele para o COP, porque quero saber das questões climáticas e não sei o quê. Ninguém vai vir para o COP, pode anotar aí, ninguém vem ao COP. Está muito caro, os preços dos hotéis estão disparados, ninguém quer vir, tá muito... O presidente da Áustria, como você bem falou, já falou que não vem. O pessoal da União Europeia já também está falando que está muito caro, que não tem como justificar esses gastos.
Ou seja, eles mataram não sei quantos maracanãs lá para fazer a COP, começaram um monte de obra que não terminou, os hotéis estão disparados, iam contratar até cruzeiro para hospedar a galera e ninguém vai vir. Vai ser um grande fiasco. Ele pode chamar quem ele quiser, só vai ter que encher lá de sindicalista, de MST, de base eleitoral do PT, porque de líder internacional não vem ninguém, talvez venha um da China, venha um do BRICS, sei lá, mas representativos países grandes não vem. Essa que é a verdade. Então o Lula tem que entender como se faz o jogo diplomático, como se faz o jogo político. Não é dessa forma, ele só está acenando para a sua própria base eleitoral e assim ele joga o país no lixo. O Lula está usando a relação com os Estados Unidos como plataforma eleitoral para ficar bem com a esquerda. E quem se ferra é a gente. Quem se ferra é o povo brasileiro. Porque sim, o país merece respeito. O Lula não merece respeito algum. Para você ter respeito, você precisa merecer. Você precisa fazer por merecer. O que o Lula fez pelo Brasil? Nada. Só saqueou nosso país, só saqueou os aposentados, está saqueando cada vez mais e ainda vem exigir respeito do Trump. Ora, faça-me um favor. Pode chamar ele para a COP, para o que for, não vai vir. Só se o Lula pegar um avião e for até lá pedir pinico para o Trump. Aí talvez a gente tenha algum avanço. Mas por enquanto, não vejo saída. Eu quero ouvir o Marcília e o Vargas, talvez eles queiram comentar alguma coisa da fala do Lula aí, dessa dificuldade também de encontrarem um Alcolumbre para dar um telefonema, mas deixa eu jogar aqui, aproveitar e jogar na conversa a terceira exigência da oposição para destrancar a pauta no Congresso, que é a votação do fim do foro privilegiado. O senador Flávio Bolsonaro, novamente, foi ele quem argumentou em defesa dessa pauta. E o terceiro ponto desse pacote de paz que nós estamos propondo é que nós possamos aprovar imediatamente a PEC que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. Porque toda a jurisprudência do Supremo foi alterada para manter Bolsonaro lá. Esse é um ponto. Michel Temer e Lula foram julgados aonde? Na primeira instância, como deveria estar acontecendo com o presidente Bolsonaro. Mas há ali uma articulação para que se mudasse esse entendimento. E a outra razão para que nós devemos aprovar essa PEC imediatamente é porque isso não pode mais continuar sendo usado como um instrumento de pressão sobre deputados e senadores que acabam tendo que, muitas vezes, não fazer aquilo que é obrigação deles, porque podem sofrer algum tipo de ameaça em função de processos que estão no Supremo. Portanto, é fundamental que isso volte para a primeira instância. Quero saber então do Marcília primeiro, depois do Vargas também, especificamente sobre o foro privilegiado, né? E depois, se vocês quiserem comentar também a fala do Lula e a questão dos telefonemas, fiquem à vontade. Mas o foro privilegiado, ele foi tratado com muito casuísmo nos últimos anos, né? Tem foro privilegiado, não tem... coloca de novo o foro privilegiado para determinadas autoridades, tira de outras. Parece que a gente fundou o país há 5 anos ou há 10 anos e não há mais de 500 anos, Marcília. O foro privilegiado ou prerrogativa de função eu considero uma espécie de anomalia, a forma, sobretudo, como a gente utiliza no Brasil. Não existe em lugar nenhum do mundo civilizado foro privilegiado ou prerrogativa de função para todo mundo, um baciaço de foro privilegiado, né? Até porque, veja, se é foro privilegiado não dá para ser para todo mundo. O próprio nome já diz a ideia do privilégio está, enfim, embutida que é para poucos. Então, isso nós desvirtuamos aqui no Brasil, e ao desvirtuarmos aqui no Brasil, nós tornamos os parlamentares reféns do STF. Então, se o STF julga todos os parlamentares, e se nós relativizamos também a imunidade parlamentar, eles podem ser julgados pelas palavras, eles estão potencialmente todos os dias cometendo crimes. Se falar desinformação, sabe-se lá o que é desinformação. Se falar fake news, sabe-se lá o que é fake news. É um crime, e isso está relativizado pela imunidade parlamentar, conferida pelo artigo 53, então todo parlamentar, sempre que chega no Congresso, que sobe na tribuna, que entra num palanque, que se manifesta nas redes, está potencialmente cometendo um crime. Às vezes ele acerta, às vezes ele erra, e mesmo assim, quando acerta, às vezes entendem que ele erra. Então, não tem como exercer o ofício sem estar nas mãos do STF. Portanto, isso precisa acabar mesmo.
eu não sei se acabar ou se diluir. Eu tenho, para mim, a melhor solução seria espalhar o foro privilegiado, seria menos traumático espalhar o foro privilegiado para outras cortes. Um pouco para o STJ, um pouco para a Justiça Federal, algo do gênero. Acabar de uma vez por todas, não sei se seria a melhor solução. Ou colocar apenas poucas pessoas, ou espalhar pelos demais tribunais. Seja como for, isso sem dúvida precisa ser feito. Não tem como manter a situação como está hoje. Hoje os parlamentares são reféns do Mota e do Alcolumbre porque o STF manda nas casas legislativas. E por que manda? Manda porque os tem nas mãos. E por que os tem nas mãos? Porque eles podem julgar tudo e todos a qualquer momento por qualquer coisa. E um outro ponto é a Justiça Eleitoral também poder fazer o mesmo. É bom que a gente diga que a Justiça Eleitoral hoje tem dos mesmos ministros que o STF, praticamente os mesmos, torna muito difícil a isenção do julgamento de parlamentares também na Justiça Eleitoral. Agora, sobre a fala, rapidamente, do Lula, eu estava vendo esse vídeo, a impressão que me dá é que o Lula ele está num momento realmente de querer deixar a biografia dele bem encaminhada, sabe? Eu tinha um professor que era músico, ele era, além da profissão dele, também era músico. E aí ele começou a regravar todas as músicas dele depois que ele chegou numa certa idade. Eu perguntei por quê, e ele falou, não, é que eu quero já deixar aqui encaminhada a minha biografia, eu quero um pouco já deixar a minha história contada. Então ele já estava pensando em como iam contar a história dele, querendo encaminhar um jeito dele disso ser contado. Eu acho que o Lula está com esse tipo de preocupação, e aí entra a vaidade, né? O Lula é um cara que é muito vaidoso, passou a vida sendo tido e havido como uma pessoa carismática. Então, para ele, esse negócio que o Trump fez, El Gato aparece. De vez em quando vem El Gato, porque é o meu apelido carinhoso, então aparece de vez em quando o pessoal da produção coloca em minha homenagem. Mas o Lula tem essa coisa do carisma, do contato, do chegar perto. Para ele isso sempre foi uma questão. Eu acho que o Trump ter baixado essa medida sem falar com ele, sem ter tido um afago, realmente o feriu. Talvez agora me ocorreu isso. Pode ser que ele esteja derrubando o Brasil por vaidade. Não é difícil acreditar que o Lula esteja fazendo isso. Vargas, eu quero ouvir você sobre a COP30 e as circunstâncias que envolvem essa conferência agora, porque a COP30 para o pessoal mais de esquerda, para os militantes, os ambientalistas, seria o grande momento desse ano, o momento do Brasil se afirmar como líder internacional nessas questões, dar o exemplo de uma economia verde, sustentável, etc. E, de repente, se antevê esse fiasco nessa altura do campeonato já, Vargas? Tosi, eu creio que a cada dia que passa vai se tornando mais real a sensação de que a COP30 caminha para ser uma espécie de evento, de uma facção anti-agricultura e anti-pecuária, que mobiliza um conjunto de ambientalistas de classe média alta, urbana, de grandes países desenvolvidos, que ao longo dos últimos 2 ou 3 anos perderam as brigas políticas e boa parte do prestígio na Europa e nos Estados Unidos, e que agora veem no Brasil e na Amazônia uma espécie de segunda chance, ou de última chance, para tentar combater o combate que, na visão dele, conseguiria eliminar a capacidade humana de agir sobre o seu território para produzir comida e produzir energia, que são fundamentais para a nossa existência e desenvolvimento. E eu digo isso com uma certa dor no coração, Tosi, porque eu creio que o Brasil, dada a sua história e as suas circunstâncias, é um país que tem na natureza um atributo imensamente valioso. Não só porque nós temos ainda 66% do nosso território preservado
em área de vegetação nativa, mas também porque a gente tem uma biodiversidade ímpar, que é uma fonte de riqueza ainda desconhecida, que projeta simbolicamente a admiração e o respeito em uma parte do mundo, combinado com a maior potência na produção de alimentos, que alimenta boa parte da população mundial, ou uma parte considerável do planeta. E isso, dentro de um mesmo território, organizado em uma relação de uma relativa harmonia, é algo absolutamente raro e ímpar no mundo. Eu, durante um certo tempo, devo dizer que vi a COP como uma oportunidade da gente mostrar ao mundo como a agenda ambiental e climática poderia ser vista e tratada de outro modo. Para olhar para o verde não como custo, mas para oportunidade. De olhar para o Brasil como um país que carrega consigo ativos imensos, boa parte deles dentro das propriedades rurais, dentro da propriedade privada, e que por isso mesmo precisariam ser reconhecidos e valorizados. E ao fazer isso, converter o verde que nos caracteriza em uma fonte de financiamento para que a gente consiga continuar a crescer e nos desenvolver. Mas o que eu tenho visto cada vez mais, e a agenda que se prenuncia da COP30 deixa isso claro, é que o objetivo central desse evento que acontecerá no Brasil é como combater a produção de alimentos, em particular a agricultura e a pecuária, sobretudo nos trópicos. E ao fazer isso, criar uma agenda global cujo objetivo é restringir, tolher, colocar à conta dos problemas climáticos criados em boa medida no passado por países ricos a partir da queima de fósseis nas costas do produtor de alimentos. Eu vejo isso com muita dor e com muita preocupação, mas eu creio que o que está acontecendo é, infelizmente, uma organização, uma orquestração de uma elite que elegeu o uso da terra como adversário da humanidade. E países como o Brasil, em um ambiente que possui na agricultura tropical uma fonte significativa da sua renda e riqueza, pode ser convidado a pagar uma parte da conta do planeta. Aliás, só para terminar, Tosi, o Lula, na sua menção, diz: eu vou ligar para o mundo inteiro, mas não vou ligar para o Trump, não. Porque o Trump deixou o Acordo de Paris. O Trump deixou o Acordo de Paris porque ele identificou a agenda climática nos Estados Unidos como uma agenda que tolhe a qualidade de vida do povão americano. Os ambientalistas perderam flagrantemente as eleições no Parlamento Europeu porque a agenda ambiental se configurou lá como uma agenda contra a qualidade de vida da massa populacional europeia. Agora, esses derrotados vêm aqui impor a nós restrições que nem lá eles conseguiram avançar, não sei se essa conta fecha. E o convite é para que esses líderes de outros países venham ser esfolados aqui pelos preços da hotelaria brasileira. Mas isso se não for esfolado de verdade, porque a segurança pública aqui também não é muito boa, não. Mas voltando aí ao debate que a oposição propõe, as condições que a oposição propõe para destrancar a pauta do Congresso, a deputada Carol de Tone disse que as revelações da Vaza Toga sobre abusos de Moraes devem fazer com que toda a investigação do 8 de janeiro seja anulada. Acompanhe. Ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes, para desviar o foco das revelações dadas ontem nos arquivos do dia 8 de janeiro, onde mostram prints dos seus assessores, para produzir, cavar provas com base em rede social, em postagem em rede social, de presos inocentes do dia 8 de janeiro, para mantê-los na prisão. Esse escândalo judicial não só faz-se necessário aprovar a anistia urgente, imediata, geral, ampla e restrita, como também tem o condão de anular toda essa investigação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito sério. O que acontece aqui não pode ser admitido no Estado democrático de direito. Mostra a inocência dos presos do dia 8 de janeiro e da farsa judicial e desse escândalo judicial sem precedentes que temos no país. Como consequência imediata, então, a anistia já ampla, geral e restrita e também o impeachment imediato do ministro Alexandre de Moraes, com base na Vaza Toga. Olha, com tantos vícios dos processos contra os manifestantes do 8 de janeiro, parece que já não se trata apenas de anistia, mas de correção de injustiças flagrantes.
Nesse ponto, eu quero destacar um editorial da Gazeta do Povo que fala da necessidade de as pessoas abrirem os olhos para as injustiças. Injustiças cometidas tanto para com os envolvidos no 8 de janeiro como para com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe esse trecho do editorial da Gazeta. Ninguém é obrigado a gostar de Jair Bolsonaro ou das ideias que ele professa, mas mesmo quem não tem a menor simpatia pelo ex-presidente e até mesmo quem está convicto de que ele de fato liderou uma tentativa de golpe de Estado, há de admitir que não é possível abrir mão de garantias democráticas básicas na persecução penal, independentemente de quem seja e do que tenha feito o investigado ou réu. Mas, alegando proteger a democracia, Alexandre de Moraes tem transgredido todos os limites que caracterizam a ordem democrática, com medidas inconstitucionais e abusivas. E tão grave quanto essa descida autoritária do ministro é o silêncio de quem deveria estar denunciando o abuso, mas se cala apenas porque o alvo se chama Jair Bolsonaro. Parece que está mudando esse entendimento, né, de que tudo se resume a ser a favor ou contra Jair Bolsonaro. Quanto mais luz se coloca em torno dessa questão, mais flagrante fica que o que estamos tratando aqui é de liberdade de expressão, de direitos básicos das pessoas, né, de expressarem suas opiniões sem serem perseguidas por isso. Isso está ficando mais claro, né? Não é mais apenas uma questão, como diz o editorial da Gazeta, de você simpatizar ou não com o Bolsonaro, reduzir as coisas a Lula ou Bolsonaro. É muito mais do que isso, muito mais amplo. Perfeito, Tosi. É claro que o caso do Bolsonaro é emblemático, com diversos flagrantes notáveis ali, abusos de poder evidentes, mas faz muito bem a Carol e todos os deputados ali da oposição quando trazem essa reportagem que revelou os arquivos do 8 de janeiro. Informações que estavam secretas até agora há pouco e agora a gente está sabendo. Analisamos ontem no programa, quem quiser também ver detalhadamente pode assistir de novo, mas vimos ali evidências de que a assistente do Alexandre de Moraes estava pedindo para manter uma pessoa presa, mesmo com a PGR pedindo a sua soltura, porque queria analisar as redes sociais. Prendeu gente por post de 2018, prendeu gente por um post defendendo a Constituição. Isso não existe. Não é só sobre o Bolsonaro, é sobre a nossa Constituição, são sobre os nossos direitos, é sobre a nossa liberdade de expressão. Não vai parar no Bolsonaro, não vai parar nos manifestantes do 8 de janeiro. Hoje tinha deputado do PT já pedindo para derrubar, para o STF derrubar as redes sociais do Nicolas, porque ele ligou para o Bolsonaro na manifestação. E é isso que eles vão continuar fazendo. Enquanto tiver gente para bater de frente com eles, eles vão pedir ao STF que derrube, porque eles não conseguem vencer no voto, não conseguem vencer na rede social, não conseguem fazer a narrativa deles vencer, então eles precisam abusar do poder e passar por cima da lei e das leis e da Constituição. Então, muito bom a atitude dos deputados, dos parlamentares levarem esse pacotão e mostrar que sim, é sobre a nossa liberdade de expressão e não só sobre o Bolsonaro. Quero ver, ainda dá tempo de um último comentário teu, Marcília, e do Vargas, antes da gente se despedir aqui. Eu acho que, sem dúvida alguma, essa questão é relevante porque para combater o bolsonarismo, agora, né, nos últimos tempos, antes não apenas o bolsonarismo, combater a direita de uma forma geral, mas agora, para combater o Bolsonaro explicitamente, eles estão passando por cima do direito, passando por cima das instituições. Então, eles corrompem o Estado para combater o bolsonarismo. Aí o bolsonarismo, ainda que seja extinto, fica o quê? Fica o que sobra? Nada, porque o Estado foi corrompido. O bolsonarismo não vai ser extinto, né? Esse pode ser o desejo deles, mas não vai acontecer. E a gente fica sem Estado e eles ainda não conseguem o que queriam, que é combater o bolsonarismo. Então, isso é muito ruim. As pessoas que combatem, que usam o Estado para derrubar alguma coisa, seja ela qual for, não percebem que com isso corrompem ao Estado, portanto, corrompem a elas mesmas, e isso é que deve realmente ser a defesa dos valores de todos, né? Todos, esquerda, direita, deveriam perceber isso. Mas não, as pessoas se cegam ideologicamente e, para ver o inimigo morto, preferem acabar com aquilo, com o próprio oxigênio. É isso. Vargas, tuas últimas considerações aí. Eu creio, Tosi, que a gente vive um momento muito delicado em que nós acabamos criando um vício na cultura jurídica brasileira, que, de certo modo, mimetiza
o que acontece na política econômica brasileira. Porque nós temos um país desigual e algumas pessoas estão em posição de imensa fragilidade, a gente tende a entender que não haverá economia, progresso ou justiça se não houver políticas sociais compensatórias que auxiliem essa minoria a, pelo menos, se manter de pé quando perderem no jogo do mercado. Ao longo do tempo, a gente expande esses apoios compensatórios e o que deveria ser uma exceção se torna uma regra. O Supremo se tornou a política compensatória da democracia brasileira. A gente parou de acreditar na nossa própria capacidade de as pessoas, num embate franco, em instituições representativas, pela força do voto, mediarem os seus desacordos, resolverem os seus impasses, perderem, ganharem e avançar. E colocou no meio disso uma espécie de grande tutor da nação, que sai compensando e transmitindo benesses aqui e ali, conforme o seu bem-prazer, sob a ideia de que, do contrário, a democracia não é saudável, não é capaz de prosperar. O resultado disso a gente sabe onde é. Não vai terminar bem. Quero agradecer a vocês pelo papo, pela conversa bastante instrutiva. Obrigado, Marcília, novamente. Obrigado, Vargas, Kilter. Foi um prazer. Até o nosso próximo encontro. Obrigado especialmente a você que acompanhou até agora a Última Análise, sempre o nosso programa de segunda a quinta-feira às 7 da noite e a reprise no dia seguinte. E aproveite a promoção e assine a Gazeta do Povo, apenas R$1 por mês. Nos 3 primeiros meses, você vai estar apoiando o nosso jornalismo combativo, independente e imparcial. Obrigado, até o nosso próximo encontro.